Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta ao Código de Processo Civil Comentado. Um projeto simples, tá? São apenas comentários práticos ao CPC, nada mirabolante, não é um curso de processo civil e este nunca foi o meu objetivo. Bem, se você quiser algo mais profundo, acesse resenhaforense.com. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e, se possível, ajude o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo e faz toda a diferença. Ok, terminamos o título segundo, que falava do cumprimento de sentença, né? Nas suas várias formas, seus vários capítulos. A gente migra então para o título dos procedimentos especiais. Uma parte interessante, eu gosto dessa parte. Capítulo 1º, ação de consignação em pagamento. Assunto que, aliás, vocês estudam até em direito civil, né? E é engraçado. O civilista como Silvio Rodrigues diz, este assunto é para processualistas. E aí você pega alguns processualistas que dizem, na verdade, esse assunto é de direito civil. Quer dizer, um joga o sabonete para o outro, mas no fim do dia, trata-se de matéria pertinente para os dois ramos, né? Cada um com a sua visão. Tá bom. 539. Nos casos previstos em lei, então, casos previstos em lei, por exemplo, Código Civil, Lei de Locações de Imóveis Urbanos, etc. Tá? Os de cabeça que eu lembro agora são esses, né? Código Civil e Lei de Locações. Então, nesses casos aí, previstos em lei, ou seja, quando é possível consignar-se em pagamento, né, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Né? Então, nada de novo no front. Né? Consignação é o meio de pagamento, assunto de direito civil. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário. Aqui nós temos o seguinte, a doutrina chama isso de consignação extrajudicial, tá? É o nome rotineiro aí nos manuais. Então, tratando-se de obrigação, tem que ser em dinheiro, tá? Então, em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento. Então, é no lugar do pagamento. Cientificando-se o credor por carta com um aviso de recebimento, assinado prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Vamos fazer um desmembramento analítico aqui, ó. Desmembrando o parágrafo 1º do artigo 539 do CPC. Então, informações aí que a gente pode colher. Se a obrigação for em dinheiro, o devedor poderá depositar o valor num banco. Tá? Vamos chamar assim, num banco. No caso, o devedor tem de buscar um banco situado no lugar do pagamento. Por exemplo, no acordo com o seu credor, consta que o pagamento se dará na comarca de São Paulo. Então, pois bem, o devedor, no caso, tem que buscar um banco de São Paulo. Não pode ser um banco do Amazonas. Tá? Depois do depósito do dinheiro, o banco prestará um serviço, qual seja o de cientificar o credor com carta AR, né? Tem que ter aviso de recebimento. Na carta, vamos colocar assim então, na comunicação, o banco dirá que o credor terá 10 dias, é o seu prazo, para manifestar recusa. É isso. Essas são as informações do 539, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, ou seja, 10 dias, contado do retorno do aviso do recebimento, que é o termo inicial, sem manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Ou seja, aquele prazo de manifestação de recusa do credor
que é de 10 dias, começa a fluir do dia do retorno do AR, não é do dia em que ele recebe a comunicação, como alguém poderia pensar. Agora, aqui fica um problema prático, né? Eu nunca parei para pensar nisso. Como é que o credor sabe que houve o retorno do AR para o banco? Um problema que não me parece ser contornável, né? A não ser que haja um rastreio online e o carteiro aí tem que entregar esse rastreio para o credor, fica difícil, né? Eu não gosto dessa saída. O ideal seria, sei lá, 30 dias a partir da entrega do AR, porque aí para o credor fica mais fácil controlar. Como é que ele vai fazer as contas dos 10 dias, do retorno ou não do AR? Ele não tem acesso a essa informação. Talvez tem cheiro de inconstitucionalidade isso aqui, tá? Bem, abstraído do problema, se o credor não manifestar recusa, o devedor está liberado da obrigação. O dinheiro fica à disposição do credor. Ok. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa, então, se o credor se recusar, ou melhor, se o credor recusar o valor depositado, dizendo que, por exemplo, na verdade, mais lhe é devido, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de um mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito ou recusa. Então, ou seja, caso o credor manifeste recusa dentro do seu prazo, 10 dias, assim o fará por escrito. Não adianta ir lá falar com o gerente verbalmente. Tem que ser por escrito. Uma notificação extrajudicial com a R, por exemplo. Tá? Após tal recusa, o devedor poderá, eu entendo isso, né, que o devedor poderá propor, vamos colocar assim, promover ação de consignação. Então aí você judicializa, né? Judicializa o assunto. Não existe essa palavra? Como assim? Não, tá certo. Ele não reconhece, mas é isso aí. Então ele judicializa o assunto. Para a ação, neste caso, o prazo seria de um mês. O devedor terá de juntar com a inicial a prova do depósito e a recusa escrita do credor. Eu acho estranho também esse prazo de um mês. Quer dizer, o que acontece se o devedor perder o prazo? Acho que nada, né? Não sei. Uma saída não muito interessante aí. Quer dizer, o parágrafo 4º vai esclarecer. Vamos lá, ó. Parágrafo 4º. Não proposta ação no prazo do parágrafo 3º, né? Ou seja, um mês, né? Ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. É isso, então. Então, tem um sentido prático, sim. Então, ou seja, aquele prazo de um mês não atinge a pretensão do devedor. Nunca foi o caso. Mas é o seguinte, trata-se de um prazo decadencial que o impede de levantar para si o valor. Então, dentro desse período de um mês, né, se não proposta a ação, ele não pode, então, levantar o valor. Então, consolida em favor do credor, né? Pelo menos eu entendo assim. Então, se ele perder o prazo para mover a ação de consignação, ele perde dinheiro. Não é um bom negócio, né? Concordam comigo? 540. Requerer-se-á consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os riscos e os juros, salvo se a demanda for julgada improcedente. Ó, já falamos disso, né? É no lugar do pagamento. O requerimento da consignação, né? E aqui ele já está falando da consignação judicial, ó. Ou seja, após promover a ação de consignação em pagamento,
cessa para o devedor, a partir do depósito, os juros e os riscos. Essa é a regra. Mas temos exceção. Exceção. Se seu pedido for improcedente. Aí tem juros, né? Naturalmente. 541. Tratando-se de prestações sucessivas consignadas. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias, contados da data do respectivo vencimento. Então, de novo, ó, ou seja, se o contrato com o credor for de prestação sucessiva, geralmente mensal, né? Pode o devedor consignar só as vencidas. As vincendas são consignadas mês a mês, se a prestação for mensal, né? E geralmente é o caso. No prazo de 5 dias após o vencimento de cada uma delas. Então, o depósito se faz sem maiores formalidades. Mero depósito judicial nos autos. É isso. 542. Na petição inicial, então aqui, ó, regras da petição inicial da ação de consignação e pagamento. O autor requererá 1. O depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias, contados do deferimento, ressalvada a hipótese do 539, parágrafo 3º. O 539, parágrafo 3º, a gente já leu, né? É aquele que fala da recusa na consignação extrajudicial, etc, etc. Então, o autor requer, né, geralmente o devedor requer, então, o depósito do valor que é devido, e aí ele terá 5 dias caso haja o deferimento, tá? Essa é a regra. Contados do deferimento. 2. Citação do réu para levantar o depósito ou oferecer a contestação. Então, aqui é importante, ó. Importante. Na ação de consignação em pagamento, o devedor melhor, né, o réu, porque o réu pode ser o credor também. Então, o réu é citado ou para levantar o depósito ou para oferecer contestação. Quer dizer, ele pode discutir, né? Parágrafo único. Não realizar o depósito no prazo do inciso 1, ou seja, dentro de 5 dias após o deferimento, o processo será extinto sem resolução do mérito. Ok. Afinal, não tem dinheiro retido, então, sem maiores formalidades, o juiz simplesmente extingue o processo sem resolver o mérito. 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, ou seja, o ato de concentração que vocês estudam em civil cabe ao credor e a escolha ainda não ocorreu. Então, se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, ou seja, o ato de concentração, né, cabe ao credor e a escolha ainda não ocorreu, será o credor citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar da lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor o faça, devendo o juiz, ao despachar a inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. É dizer, no caso de obrigação alternativa, se a escolha couber ao credor, ele será citado ou para exercer seu direito de escolha, que é a concentração da prestação, ou para aceitar que o próprio devedor o faça. Em regra, ou melhor, vamos colocar assim, omisso o contrato e a lei, o prazo de escolha do credor será de 5 dias.
vou até além. Omisso o contrato, a lei ou o despacho inicial, o prazo de escolha do credor será de 5 dias, né? No despacho inicial, deve o juiz indicar lugar, dia e hora em que se fará entrega, sob pena de depósito. Caso haja necessidade, participar do depósito mesmo. Muito bem. 544. O que o réu pode alegar caso conteste? Lembrando que ele é citado também para contestar, né? Ele pode discordar. Então, o que acontece? Na contestação, o réu poderá alegar que 1. Não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa indevida, ou seja, não é cabível a consignação em pagamento. Basicamente é isso que ele alega aqui, né? Então, não cabe a consignação em pagamento no caso. É isso que ele está falando na prática, né? Foi justa a recusa. Então, é a mesma coisa aqui, né? Não há mora de minha parte porque a minha recusa era justa. 3. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Então, aqui há uma mora sobre as condições do pagamento. Quer dizer, o pagamento não é no lugar certo. Não, vamos colocar assim. Não é este o local do pagamento. Ou o devedor está equivocado quanto ao dia do vencimento. Quer dizer, já se venceu há mais de um ano, ele está falando que venceu agora, né? Está querendo fugir dos juros moratórios. E claro, que o depósito não é integral. Na verdade, ele depositou 10 mil. Na verdade, o que me é devido é 50 mil. O depósito não é integral. Parágrafo único. Nesse caso do inciso 4º, né, se ele alegar que o depósito não é integral, esta alegação só será admissível se o réu indicar o montante que ele entende devido. No exemplo que eu dei, a alegação é admissível, porque ele fala, olha, na verdade, o que me é devido é 50 mil. Então ele alegou, olha, eu entendo que me é devido tantos mil reais. Não é isso aí que o devedor está falando. Mas se falar que o depósito não é integral, o credor tem que falar, olha, na verdade, são tantos mil reais. 545. Muito bem, artigo 545 agora. O que acontece se o credor falar, olha, há insuficiência do depósito, né? Então, a lei responde. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo. E ele vai ter 10 dias para tanto, tá? Salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então, olha só. Regra contida no artigo 545. Se o credor, que é réu, na verdade, se o réu, né? Porque não necessariamente o réu é o credor, mas enfim. Se o réu alegar insuficiência do valor oferecido inicialmente pelo autor, este será intimado para, querendo, completá-lo em até 10 dias. Né? Então, por exemplo, o autor aparece e fala, olha, é 10 mil. O réu diz, não, na verdade são 15 mil. Então, o juiz intima o autor e diz, olha, e aí? Aí o autor, tá bom, então, coloca mais 5 mil e vamos que vamos. Né? Mas tem essa exceção aqui, rarefeita, né? Salvo se corresponder à prestação, cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Quer dizer, o inadimplemento total, absoluto, etc. Aqui é uma hipótese rara, tá? Mas tem a exceção aí. Parágrafo 1º. Nesse caso aí do caput, que a gente acabou de ler, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Então, é dizer, sobre o incontroverso, não há nenhum empecilho para que o réu proceda com
com o levantamento. Quer dizer, no exemplo que eu dei, né, o autor oferece 10, o réu diz que é 15, há uma discussão sobre isso, mas nada impede que o juiz já proceda com a confecção do alvará, né, ou seja, autorização do levantamento do incontroverso, que é 10 mil no exemplo. Tá? Então o juiz já pode deferir a expedição do alvará. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessário. Então, tal dispositivo, como outros da lei, deixa claro, tal dispositivo como outros, vamos direto, tal dispositivo deixa claro que a ação de consignação em pagamento é dúplice. Quer dizer, o autor aparece falando que é 10, mas no final ele pode ser condenado a mais 10. É dúplice. Né? Então, pode gerar um efeito condenatório contra o próprio autor, embora ele não tenha pedido isso expressamente. Tá. 546 caput. Julgado procedente o pedido, ou seja, há razão de ser na consignação em pagamento, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários. Então, note bem. Note bem. A procedência da pretensão consignatória gera custas e honorários advocatícios contra a parte contrária. Tá? A procedência também significa a extinção da obrigação. Afinal, é uma consignação em pagamento, agora reconhecida em juízo. Parágrafo único do 546. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Quer dizer, o credor concorda, né? O credor concorda. E, do mesmo modo o quê? Do mesmo modo que o caput, né? Ou seja, há custas, há honorários, etc. 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Então, é dizer. Se o autor tem dúvida sobre quem é legitimado para receber o pagamento, ele poderá formar um litisconsórcio passivo dos possíveis credores. E aí a consignação trará com segurança jurídica, então a procedência, no caso, gera segurança jurídica para o autor, que paga bem. E se ele paga bem, ele não paga duas vezes. Né? Isso é um exemplo muito bom aqui seria uma discussão. Vou dar um exemplo. Exemplo. Fato jurídico sobre o qual há controvérsia tributária. Incide ISSQN ou ICMS. Havendo discussão, pode o autor promover ação de consignação em pagamento contra o município e contra o Estado. O primeiro, possível credor do ISSQN, o segundo, possível credor do ICMS. Tá? É um exemplo muito frequente entre os tributaristas. 548. Nesse caso do 547, que a gente acabou de ler, né? Tá aqui. Então, nesse caso aí, número 1, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Convenhamos, né? Algo raro. Dinheiro parado, meu filho. É difícil alguém deixar quieto, hein? Opa, tem alguém falando que tem um dinheiro que seria seu aqui? É difícil acontecer esse inciso 1, hein? 2. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Ou seja, se o litisconsorte passivo não comparece, acaba renunciando à possibilidade de ser o credor da quantia depositada.
Terceiro, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Isso é interessante, né? Então, interessante. O polo passivo, né, fará uma discussão interna daí em diante. E olha, assunto interessante, ó. O assunto é interessante. Não, o assunto é peculiar do ponto de vista probatório, por exemplo. Se todos são demandados e se há discussão interna entre os réus, pergunta-se como ficará a distribuição do ônus da prova? Se todo mundo é réu, como é que fica? Né? Interessante. Um assunto interessante. Quem quiser escrever sobre isso, um assunto interessante. E por fim, 549, aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo, no que couber, ao resgate do aforamento. Assunto mais raro também, pouca importância prática. Tá certo, pessoal. É isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.